Um dia abençoado para todos nós. Resolvi hoje falar sobre o passado, o quanto o passado nos prende por pessoas que nos magoam ou por acontecimentos de a perda de um familiar, que é difícil de esquecer e cortar esse cordão umbilical, coisas do de repente, né? Que não estamos esperando e nos prendem ao passado, e a nossa mente sempre se reporta, se alimentando, infelizmente, do sofrimento e deixando de viver o presente. Eu dei um título que diz assim: se apegar ao passado é um perigo de não viver a vida que Deus te oferece. E eu coloquei Mateus 5,13, ao qual Jesus fala: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Característica do sal: você comeria uma carne sem sal? Aliás, você comeria qualquer alimento, até come, né? Porque se a pessoa estiver doente, a comida do hospital é muito ruim. Minha sogra esses dias estava até reclamando sobre a comida do hospital. E realmente, come uma carne sem sal no churrasco, ninguém vai comer, entendeu? O sal é aquele sobrenatural, é aquela pessoa que chega, o ambiente está meio insosso, insípido, e ela chega e muda com alegria, com piadas, com brincadeiras, muda aquele ambiente. Ninguém vê o sal, mas ele está ali, uma característica realmente sobrenatural que muda o ambiente. E tem pessoas que são sal. Porém, ele vai dizer também que o sal pode se tornar insípido. O que seria o insípido? Não cumprir a função de influenciar. A pessoa perdeu a função de influenciar e está sendo influenciada pelas coisas do mundo, sejam fofocas, sejam mágoas, rancores de outros, deixando entrar em seu coração, e assim acaba perdendo o sentido do sal. Todos nós temos uma função nesta terra, e quantas pessoas estão perdendo o sentido da vida. Antes eram alegres e foram se tornando pessoas, infelizmente, amarguradas, procurando a felicidade que já tinha anteriormente, mas deixou algumas mágoas entrar em seu coração e foi se tornando essa pessoa insípida. Mas isso é tudo uma construção neuronal que pode ser desconstruído, porque você é mais que vencedor e você consegue vencer essa situação. Podemos sentir pisados, porque vai falar na parte B de Mateus 5,13 assim, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Escrevi algo assim, e podemos nos sentir pisados, justamente por olhar somente para o passado. Perdemos o sabor e as pessoas já não nos reconhecem mais. E perguntamos: por que ela ou ele agiu assim comigo? Aí eu coloquei algo aqui interessante. Talvez não sejam as pessoas, mas nós que perdemos o sabor e somos pisados, como diz na Bíblia, porque Jesus vai falar: para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Antes nós agimos em uma situação positiva, uma situação que acreditávamos nos nossos sonhos, mas de tanto outros falarem, nós fomos deixando, entrando e o sal começou a ficar petrificado. É como a mulher de Ló, em Gênesis 19:26. Ficou paralisada por coisas do passado, porque Deus, em Gênesis 19:26, fala assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E se transformou numa coluna de sal, ou seja, uma estátua de sal. Ela simplesmente olhou para trás e ficou com apego às coisas que estavam sendo destruídas. Ei, tem coisas que estão sendo destruídas na tua vida? Não é que é o diabo. É porque simplesmente Deus está vendo que você está se transformando num sal insípido. E esse sal
vai virar uma estátua que vai ficar paralisado, e Deus não quer você paralisado. Então as coisas que estão sendo destruídas, deixa para trás e siga, porque Deus é na tua vida. Assim eu creio. Nos prendemos ao passado por objetos e coisas terrenas, materiais. Um carro, uma moto, uma separação, e ficou para lá e para cá, e na mente fica daquela pessoa, mas ela ficou com a casa, ele ficou com a casa, sabe, um rebuliço na mente. Ei, Deus te deu capacidade, inteligência para recuperar 10, 20, 30 vezes mais, porque você tem uma massa cefálica aqui que te faz pensar, e não pensar só no passado, em ódio, de retribuir o mal com o mal, mas você pode ser e é superior, sabendo que a tua vida, Deus te deu uma função, a função de influenciar, a função que os teus filhos, teus parentes olham para você e sabem que você é muito mais do que simplesmente olhar para trás daquilo que perdeu, do que não perdeu. Ei, se Deus deixou com a vontade primitiva ser destruído, reconstrói a vida, faz a tua vida. Deus é misericordioso e gracioso, não se prenda a uma religiosidade. Aqui eu deixo um ponto. Quando olhamos para trás, para o passado, temos um descompromisso com o presente. Engraçado, passado, presente e futuro. Vamos conjugar. E aí você pega que hoje pode ser o teu aniversário e você ganha um presente. Mas se não for, tá falando presente, é interessante o português, né? Pode servir para tantas coisas. E aí presente, Deus todos os dias te dá um presente, a tua vida. Só que a tua vida vai ser resumida naquilo que você pensa, naquilo que você vai agir com o que você pensa. Por isso que a boca fala, o coração tá cheio. Então, passado, já diz, passou. É difícil cortar esse cordão umbilical, é difícil, porque você não tem amnésia e Deus nem vai te dar isso, porque você fala, quero esquecer. Ei, você vai lembrar, só que vai ser saudável, provocando resiliência e força para você ensinar outros, e até a mim também, claro. Ter virado uma estátua de sal é como estar na igreja, porém querendo as coisas do mundo. Vê a pessoa estar ali na igreja, mas olha para as coisas do mundo e fala, nossa, quanta felicidade naquela pessoa. É porque já virou uma estátua de sal e não sabe. Porque o Espírito Santo, ele te traz alegria, ele te faz resplandecer. Nós somos corpo e templo do Espírito Santo. Então, as coisas do mundo não fazem mais parte desse templo aqui. Somos corpo e templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Se apegar ao passado é um perigo de não viver o que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Mas se sua mente olhar só para o passado, você vai ficar com aquilo que a sua mente diz e não com o que Deus tem para você. Larga o passado, deixa ele para lá. Vem para Jesus, ele tem o melhor. Termina agora. Mateus 16, 19 e 20 fala assim: Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Lendo isso, Jesus disse isso justamente para não acumularmos somente coisas terrenas, porque no final, todos nós sabemos para onde vamos. A grande questão é se queremos ver. Porque Jesus fala isso, não é uma questão de você não ter o melhor dessa terra. Quem não quer comer o melhor dessa terra? Isaías 1,19 diz, comereis o melhor dessa terra. Mas não é essa a questão. A questão é viver somente para as coisas dessa terra e deixar com que o interior, a nossa saúde mental, venha a ser tomada pelo passado que fica latente e às vezes nem nos deixa dormir. Mas isso é uma outra pregação. O negócio aqui é o passado. O passado nos prende, mas Deus quer te libertar desse passado. Deixe Ele fazer isso, chame Ele para dentro da casa, que é o seu corpo, sua mente, e esse passado já foi destruído e acabou, para você viver esse novo presente, o hoje e o agora. Um abraço a todos. Amém.